Então, continuando a unidade 3 sobre gestão de estoques, a gente viu os níveis de estoque, né? Nível máximo, nível médio, nível mínimo, estoque de segurança, e como é que ele acontece. Agora a gente tem que entender também como é que acontece o ciclo de reabastecimento, né? Então, esse esquema aqui demonstra como é que funciona normalmente nas empresas. Então, aqui eu tenho uma cadeia bem simples, né, com fornecedores que suprem alguns itens de estoque para a empresa, e a empresa, com base nesses itens em estoque, entrega aos clientes. Então, como é que funciona? Eu tenho, geralmente, unidades mantidas em estoque até que sejam necessárias, né, ou seja, até que o cliente compre. E o que acontece? A partir desse estoque que existe na minha empresa, o cliente que normalmente compra pequenas quantidades, né, que eu vou entregando para ele. À medida que eu vou fazendo isso, o nível de estoque vai baixando na minha empresa. Só que quando chega em determinado nível, ponto do nível de estoque fica baixo, os fornecedores estão solicitados, ou seja, a gente coloca pedidos aqui aos fornecedores para que ele faça uma nova entrega. E aí o estoque, de novo, é reabastecido, normalmente, geralmente em grandes quantidades, para obter descontos, né, por quantidades e buscar economia de escala. E como é quantidade grande, normalmente a frequência é menor de entrega. E esse ciclo se repete, né, de forma contínua. E são aqueles ciclos que a gente viu na aula anterior, onde eu tenho o meu nível de estoque aqui, o gráfico, e a quantidade vai sendo consumida à medida que eu vou. E aí compro, recebo, compro, o estoque vai lá em cima. Então, ele vai continuando nesse sentido. É isso que a gente está vendo aqui agora. Então, esse é o ciclo de reabastecimento. Então, quando a gente fala em ciclo de reabastecimento, a gente tem que estar aqui, eu sou o cliente, né? Então nós estamos trabalhando como clientes da empresa, e eu tenho aqui trabalhando com meus fornecedores. A gente tem aqui os 3 fluxos, eu coloco pedidos aos meus fornecedores, os fornecedores programam essa entrega para mim em determinado período, e depois eu faço o pagamento, né? Então, o fluxo de informação, o fluxo de materiais e o fluxo financeiro estão juntos. Então, 3 perguntas centrais que orientam as decisões sobre a aquisição de materiais, né? Qual momento eu vou fazer esse pedido? Então, eu tenho que monitorar esse estoque para realizar o pedido, para identificar quando ele chega a níveis críticos. Qual é a quantidade a ser comprada, ou seja, qual é o tamanho do lote Q, né? Quantidade que eu tenho que comprar. E outra coisa, qual é o nível ou o volume de estoque que eu tenho que manter de cada item. São 3 informações importantes que eu tenho que usar. Aí existem 2 tipos de políticas de reabastecimento. Eu posso pedir lotes grandes, né? Por exemplo, aqui, vamos considerar que esse período aqui é 1 ano. Então, eu faço poucos pedidos no ano, ou seja, aqui no caso eu fiz 2 pedidos, né? Grandes, de lotes grandes, a cada 6 meses. Numa situação 2, eu vou pedir lotes pequenos. O que aconteceu aqui? Os lotes são menores, só que a frequência de entregas são maiores. Então, tipo, pode ser frequência de entregas semanais, lotes pequenos. Né? Esse aqui não, esse aqui são entregas pouco frequentes, né? E poucos pedidos no ano. Aqui eu tenho muitos pedidos no ano, mas com bastante frequência. Qual é a diferença dessas 2 políticas, né, de gestão de estoques? Esse de lotes grandes, ele é conhecido como sistema empurrado. Então, eu faço previsões e antecipo, né, a compra. E normalmente eu faço compras grandes, lotes grandes, para ter economia de escala, redução de custo, né, no preço. Essa é uma maneira fácil de administrar estoques, por quê? Porque eu vou fazer pedidos e eu sei que sempre vou ter estoque. Então, dificilmente eu não consigo atender a demanda. Só que essa abordagem ela é cara em custos de estoque, porque eu vou manter muito estoque no meu sistema. Né? O estoque médio aqui vai ser muito mais alto do que nesse sistema aqui, que vai ser com lotes menores.
Só que ela é barata em custos administrativos, então o pessoal de compras normalmente não se perturba muito, né, para fazer isso, né? Então, custo de estoque alto, mas ela é barato em custo administrativo. E eu tenho essa política 2, onde os lotes são pequenos, mas são muito frequentes, então vou ter bastante pedidos. Então o pessoal de compras tem que monitorar mais, né? Ele é conhecido como um sistema puxado, ou seja, eu tenho um planejamento, eu trabalho just in time, né, o JIT. É uma maneira difícil de administrar, porque eu tenho que estar monitorando o estoque de forma contínua. Só que ela é barata em custo de estoque, por quê? Porque o meu estoque médio aqui vai ser muito menor, né? O tamanho do lote vai ser pequeno. Mas é caro em custo administrativo, porque eu vou ter que ter gente para ficar acompanhando essas quantidades de estoque. E aí surge essa questão do paradoxo, né? Qual é o nível adequado de estoque para me manter, né? E o paradoxo ele diz o seguinte: eu posso reduzir e eu tenho que manter o estoque. E eu tenho várias fundamentações para isso, né? Por exemplo, para reduzir estoque, existe uma crescente diversificação de linha de produtos, então eu tenho que reduzir estoque. Eu vou ter maior liquidez, eu vou ter custo de capital menor, agilidade na mudança de linha de produtos, que se trocam os produtos, os ciclos cada vez mais curtos, redução de custo de manutenção de estoques, né? Perdas por obsolescência também menores. E para manter, o pessoal começa a falar, não, eu tenho restrições na cadeia, entre a capacidade instalada dos meus fornecedores e a demanda no mercado, então eu preciso ter estoques. Eu tenho certeza de flutuações na oferta e na demanda, então isso é um problema sério, então tem que manter estoque, que é o que está acontecendo agora com essa crise do coronavírus. E falta de material pode comprometer o atendimento. Então, na verdade, eu tenho que ter essas duas razões, né, para mim tomar. Na verdade, eu tenho que dizer quais os itens eu vou manter em estoque. Então, eu tenho que tomar essa decisão, que é o que a gente vai aprender aqui. Então, na verdade, a nossa grande decisão, né, é a questão aqui de qual é o nível de serviço que eu vou dar para o cliente, ou seja, a disponibilidade de produtos, e o capital empregado. Então, quanto maior o nível de serviço, maior o capital. Mas a minha meta aqui é atender o cliente, ou seja, ter um bom nível de serviço, uma boa disponibilidade quando ele precisa de entrega, mas ao mesmo tempo eu tenho que reduzir custo. Então, existe um trade-off, ou seja, essa balança aqui entre nível de serviço e capital disponível. Normalmente o capital é um problema sério, né? Que é o capital de giro, né? Muito dinheiro empatado em estoque pode quebrar a empresa. Então, o meu objetivo tem que ser qual? Atender a demanda requerida a um mínimo custo. Né? Essa é a grande pergunta, né, do gestor. Então, eu tenho que aprender a como fazer isso. Aqui mostra um gráfico bem interessante, que aqui eu tenho um nível de serviço, né? Ou seja, o nível de disponibilidade, né? Então, por exemplo, aqui eu estou dizendo que eu tenho um nível de serviço de 80%, significa que eu estou com risco de não atender a demanda em 20%, né? E aí eu tenho um valor de estoque aqui X. Só que eu quiser aumentar esse nível de serviço para 95%, né? Então, eu vou ter um aumento significativo aqui no meu custo de estoque. Então, tem uma relação aí direta entre custo de capital aí que eu vou ter que investir em nível de serviço. Então, quanto maior o nível de serviço, maior é a necessidade de capital desse item. Porque o estoque nada mais é do que dinheiro parado, né? Na forma de ativo, né? Então, eu tenho que tomar cuidado com isso. E esse custo aumenta bastante, de 80 aqui para 95 é exponencial o negócio. Então, eu preciso fazer a tal da gestão de estoque, que é o processo integrado pela qual são obedecidas as políticas da empresa e da cadeia de suprimentos com relação aos estoques. Né? Então, essa política de estoque aqui é uma coisa importante. E gestão de estoques ela é composta aí de planejamento de estoque, que é a questão da previsão da demanda que eu tenho que fazer. A questão aqui de gestão de demanda, que é tentar equilibrar suprimento e demanda. E eu preciso fazer controle de estoque e avaliar o desempenho de estoque. Então, tudo isso a gente vai ver nesse semestre. Vamos trabalhar um pouquinho com isso.
O que é uma política de estoque? Eu tenho que decidir o seguinte: quais itens devem ser armazenados na minha empresa, onde os itens devem ser armazenados, porque às vezes eu posso ter mais de uma unidade, né? E duas perguntas importantes para a gestão de estoque são: quanto deve ser encomendado de cada vez, ou seja, o tamanho do lote, e quando eu faço isso, né? Que são as decisões lá do ciclo de reabastecimento. Então, nós vamos aprender isso aqui de forma quantitativa, como é que a gente dimensiona isso. E aí eu avalio o desempenho em termos de giro de estoque, cobertura de estoque, né? Custo de estoque, são indicadores de desempenho dessa minha política. Uma coisa interessante que vocês têm que entender aqui, um conceito importante, é o tal do nível de serviço. O nível de serviço em uma empresa é a sua habilidade de satisfazer as necessidades dos clientes. Bom, em relação ao estoque, significa que um produto deve estar disponível quando o cliente quer. Então, o nível de serviço mede a efetividade da gestão de estoque da empresa. Então, por exemplo, o nível de serviço vai indicar um percentual, o quanto da parcela da previsão de consumo deverá ser fornecido no estoque. Por exemplo, se quisermos um nível de serviço de 95% de disponibilidade de estoque, ou seja, um risco de falta de 5%, e temos consumo venda mensal de 600 unidades, significa que devemos ter disponíveis para fornecimento no estoque 570 unidades, ou seja, os 600, que é a minha venda mensal, a minha demanda mensal ou previsão, vezes 95%. Né? Esse é o nível de serviço. Então, o nível de serviço aqui nós estamos trabalhando com um nível em relação ao estoque, significa a tal da disponibilidade do item. Então, por exemplo, se eu digo que o nível de serviço de 95% de disponibilidade do estoque, significa que eu vou atender 95% da minha demanda. Né? Então, se a demanda é 600, eu vou atender 570. E aí eu posso usar algumas fórmulas para calcular o nível de serviço. Né? Por exemplo, demanda satisfeita em relação à demanda total, ou nível de serviço em relação a faltas, né, de unidades durante e a demanda requerida, ou eu posso também fazer um pedido, né, em relação ao pedido. Então, esses dois aqui são em relação ao item, é SKU, né, esse aqui é SKU, esse é SKU, e esse aqui é em relação ao pedido. Então, dá para fazer de várias formas. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho aqui um de itens, né, que eu estou considerando as faltas. Então, eu tenho aqui uma demanda de 1.000 unidades do item A12, do B25 eu tenho 10. Eu tive falta aqui de 10 unidades, então eu tive 1.000 menos 10, né? Quanto dá isso, né? 990. Pois 1.000. Então, se a demanda é 1.000, 990 dividido por 1.000, 99%. Aqui é nível de item, né? Esse item aqui eu tenho a demanda de 10, o cliente pediu 10 e eu entreguei 5 para ele. Então, 10 menos 5, 5. Então, 5 dividido por 10, nível 50%. Se eu fizer aqui a média da demanda, vai me dar 74%. Né? E se eu fizer a soma das quantidades totais de demanda e de falta, né, me deu 98,5. Eu sempre vou ter que fazer o individual e o total, não a média. Aqui eu estou olhando, aqui eu olhei para o item e aqui eu vou olhar por pedido, né? Então, número de pedidos aqui 5, eu não entreguei 1, então eu tive uma falta aí de 80% de nível de serviço. Aqui eu tinha um pedido para esse produto e eu recebi e não entreguei, então 0 pedido. Então a média aqui 40, né? Só que se eu somar aqui 6 e 2, né, aqui deu 66. Então, qual é o melhor modelo, né? Normalmente, quando eu tenho uns pedidos com muitos itens, né, eu faço por pedido. Mas se eu tenho poucos itens, eu faço por item. Aqui tem um exemplo para vocês fazerem aí, e depois quando a gente fizer a webconferência, a gente resolve esse problema juntos, ok?